Queridos, vamos tocar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 15, capítulo 15, verso 22. Vamos estar dando continuidade a essa série de mensagens. Confesso a você que eu já li muitas vezes Atos, já tirei muitas mensagens deste livro, mas quando nós começamos a trabalhar essas questões, linha por linha, o entendimento como se brotasse, pulasse, saltasse aos nossos olhos. E eu creio, assim como a igreja também tem vivido algo diferente na questão daquilo que nós estamos assim aprendendo, de versículo, de capítulo por capítulo, versículo por versículo, sendo trabalhado. Como é bom nós entendermos que a palavra do Senhor ela se aplica a nós em todos os momentos, em todas as épocas, não é isso? Então abra aí, provavelmente você já deve ter aberto, Atos 15, verso 22 ao 35, que diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los, a vós outros com os vossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muito conselho e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que vieram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, pela palavra lida, que o Senhor possa, de fato, como já tem feito, ministrar aos nossos corações, Senhor, de uma maneira tão maravilhosa, tão grandiosa, que nós temos, sim,
ó Deus, agregado em nós sabedoria, e sabedoria da Tua palavra, sabedoria que vem do alto. Mais uma vez eu te peço, Senhor, fala ao coração da Tua igreja, ministra a cada um de nós de uma maneira a qual que nós possamos sair daqui diferente da forma do que entramos, Pai. Nós oramos a Ti agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Queridos, antes de nós entrarmos nesse capítulo 22 em diante, onde nós acabamos de ler, é bom que nós dessemos aqui uma palhinha daquilo que já foi dito no último culto pelo pastor Vladimir, para que você, que por alguma razão não pôde estar presente, possa estar aí pegando, né, e sendo entronizado na palavra, daquilo que Deus irá ministrar, daquilo que Deus irá falar ao nosso coração, daqui, do verso 22 para frente. Existia uma controvérsia, né, no capítulo 15, a respeito da circuncisão, e vimos aquela discussão dos presbíteros, juntamente com outros irmãos, na questão da circuncisão, se aqueles que se convertiam a Deus, a Jesus, precisaria se ser circuncisado ou não, né? Então trouxe um peso, trouxe um fardo sobre a igreja em relação a tudo isso. E nós podemos nitidamente ver no verso 21 a discussão, né, que estava levantada, que estava acontecendo entre os presbíteros e os apóstolos em Jerusalém, acerca dessa base, dos que os judeus deveriam ser aceitos ou não na comunhão da igreja. Você sabe que aquela ocasião era um número bem maior dos judeus que havia crido em Jesus, e que esses judeus haviam mantido alguns desses costumes, e não queriam abrir mão disso, os costumes que trazia da palavra, né, dos escritos de Moisés, como a circuncisão, como a dieta, que era o mais importante para eles, o calendário das 3 festas mais importantes da ocasião, que era a Páscoa, o Pentecoste e a festa do Tabernáculo, partindo, né, assim, da seita dos fariseus, dizendo, é necessário. Ou seja, havia um número de homens que a Bíblia registra e deixa para nós a seguinte palavra, era fariseus, que partiam deles essa questão, que partiam deles essa necessidade, que se o povo que se convertesse à palavra de Deus, precisaria sim ser circuncisado. Então assim, o gentio tornou-se um judeu primeiro, ou seja, tem que aceitar a lei de Moisés, os costumes e a circuncisão, para eles serem recebidos na igreja cristã, como diz lá no capítulo 15, 5, né? Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que havia crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, ou seja, era um jugo que estavam querendo jogar para a igreja. Pedro menciona como Deus o havia usado naquela situação, na casa de Cornélio, quando ele foi pregar lá. E Pedro, ele se levanta, nós vamos ver um pouco mais à frente, que Pedro diz, olha, quando eu estive pregando na casa de Cornélio, que era gentil, Deus nos mostrou, Deus falou e deixou bem nítido e claro que Ele não faz acepção de pessoa, derramando sobre eles o Espírito Santo. Então não há necessidade, porque para Deus não há acepção, Ele não faz essas coisas. Por que jogar esse peso para esse povo? Para que jogar esse peso para essa família? Ele faz essa distinção? Não faz. Assim como Ele nos abençoou, assim como Ele derramou o seu Espírito sobre nós, Ele também fez assim com os gentios. Deus concede aos gentios o Espírito Santo como a nós, disse Pedro. E nós vemos isso, esse relato, nós vemos esse registro, nós lemos essa reunião deles exatamente como está escrito aqui. No verso 10, ele diz, agora
porque colocar esse fardo, esse jugo, esse peso aos discípulos, um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós. Entende, irmãos? Pedro falou sobre isso, que esses fariseus, é aquela questão, querido, você não pode assistir televisão, mas na minha casa tem televisão, é parecido com isso. E ele fecha dizendo algo tremendo no verso 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aqueles quem? Os gentios, que ouviram a palavra do Senhor, que entenderam a palavra do Senhor, que começaram a colocar em prática a palavra do Senhor, que aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Esses foi que foram alcançados pela graça do Senhor. E logo depois Barnabé e Paulo falam de sua viagem, contando o que Deus fez através de sinais e prodígios no meio dos gentios. E endossa exatamente o que Pedro está falando. Em outras palavras, não precisa circuncidá-lo, porque Deus já aceitou, Deus já transformou, Deus já ministrou na vida desses homens. Por que entrar em crise? Por que arrumar problema? Se Deus já aceitou, se Deus já abençoou, quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para dizer que precisa circuncidá-lo? Aí logo após, Tiago, irmão de Jesus, ele diz no verso 15, aponta para a profecia, vou até ler aqui o verso 15 para nós fecharmos, confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Ele faz menção, Tiago faz menção, levando lá no profeta Amós, que Deus havia falado que iria sim trabalhar no meio dos gentios para levantar o tabernáculo caído de Davi. Isso era profético, há muitos anos atrás, e Tiago traz a lembrança da igreja em relação a isso, para que os homens busquem o Senhor e todos os gentios que invocá-lo. Aí Tiago finaliza assim, pelo que julgo eu. Entende, queridos? Vamos fazer aqui uma reunião, vamos resolver esse problema. Existe uma turma que diz que a pessoa precisa se considerá-lo, a pessoa precisa viver o costume de Moisés para servir a Deus, para estar na igreja, para poder congregar na igreja, precisa fazer tudo isso. Aí Tiago diz, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Pois bem, querido, vamos ver agora a decisão da igreja com base nessa argumentação e com a decisão que foi enviada para as igrejas. Depois de toda essa discussão, depois dessas decisões, era óbvio que a decisão era de não impor aos judeus a lei de Moisés como condição para que eles não fizessem parte da igreja. Alguns que estavam lá, em determinadas igrejas, vamos dizer assim, dizendo, para você que quer aceitar Jesus, pois bem, você quer servir a Deus, pois bem, você quer estar na igreja, legal, você precisa circuncidar, você precisa andar na lei de Moisés. E aí os apóstolos, os presbíteros, que não aceitaram isso, por que eles não aceitaram isso? Porque eles viveram na pele, eles viram exatamente o que aconteceu diante dos seus olhos. Quando Pedro diz, não, eu fui pregar
a um gentil, e eu vi com os meus próprios olhos, eu tive a experiência de ver Deus agindo através desses homens. Eu vi com os meus próprios olhos Deus transformar vidas sem precisar de circuncisão, de não precisar deles fazerem isso. Então junta os presbíteros, os apóstolos, para chegar a um consenso, de dizer, não há necessidade. Aí tem outros apóstolos e presbíteros que iam nas cidades vendo Deus agir no meio dos gentios, Deus transformar. Então eles viram aquilo e chegaram nesse consenso, não há necessidade, irmão. Por que você vai se mutilar? Por que você vai fazer essas coisas? Se Deus já aprovou, se Deus aceita, se Deus derramou sobre a vida deles o Espírito Santo, assim como fez com nós, ou melhor, fez conosco. Por que lhe imputar esse peso, esse fardo? Depois de toda essa discussão, a decisão era óbvia, que a decisão era não impor aos não-judeus a lei de Moisés com condições para que eles não fizessem parte da igreja. É como se eu dissesse para você, você não é batizado, você não tem direito de entrar na igreja. Entende, irmãos? Trazendo para os dias de hoje. Aí eu queria fazer um comentário. Você sabia que até os dias de hoje isso acontece? Líderes que impunham aos seus liderados o que Pedro fala no verso 9. Por que colocar este jugo sobre a cerviz, sobre os ombros, sobre o pescoço dessas pessoas, sobre os discípulos, sobre aqueles que sentem o desejo de aprender, de conhecer, de estar perto de Deus, de poder congregar, de poder levantar as suas mãos para glorificar e exaltar o nome do Senhor? Por que jogar esse peso? Se nem os nossos pais e nem mesmo nós conseguimos. Você lembra, querido, naquela, não anotei, eu estou lembrando agora daquela samaritana, quando ela chega lá naquele tanque, naquele poço para pegar água, e Jesus tem aquele encontro com ela, e ela fala sobre aquelas questões de adorar, uns adoram num canto, outros adoram no outro, eu não posso adorar aqui porque aqui Deus não está presente, eu vou adorar lá porque é assim que funcionava na lei de Moisés. Era exatamente isso. E Jesus, não, querido, adorador é aquele que adora em espírito e em verdade, ou seja, a adoração sai de dentro do coração. A palavra do Senhor tem sido revelada a você. Exatamente, irmãos, eu estou aqui trazendo uma situação nos dias de hoje, é a mesma coisa de dizer para o irmão, você não vai poder entrar na igreja porque você está de bermuda. Você não vai entrar na igreja, mas eu quero ouvir a palavra. Não, você não pode, você está de chinelo. Era isso que estava acontecendo. E nós podemos ver, nós temos conversado muitas vezes com alguns irmãos, queridos, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. E muitas vezes nós fazemos um cavalo de Troia, uma tempestade em um copo d'água. Há um tempo atrás, para você ver como que isso é sério, uma irmã me manda uma mensagem, uma irmã amiga da família há quase 30 anos. Eu vi os seus filhos nascerem, eles viram meu filho nascer, e mandou uma mensagem, pastor, preciso conversar contigo. Você tem um minuto? Falei, agora eu não posso, quando eu chegar em casa, mais tranquilo, eu te dou um retorno. Me passou uma mensagem, eu mandei uma mensagem para ela, estou disponível, se você puder, estou todos ouvidos e tal.
aquela irmã estava mal. Estava mal. Uma pessoa que a sua vida é de adoração, uma ministra de louvor impecável, consegue de fato trabalhar, estudar para a ministração da palavra, mas ela estava mal. Estava com sua fé em frangalhos. Estava passando um período doloroso na sua alma, no seu espírito, por conta de uma palavra que foi liberada pelo seu líder. Estava vivendo um momento difícil na sua família, ao qual, na cabeça do seu líder, ela era a culpada. E ela foi enfática em dizer: pastor, eu não fiz nada. E eu acompanhei de uma certa distância toda a situação familiar, não me aprofundei, até porque ela tem o seu pastor, ela tem a sua igreja, mas viu uma confiança, conhece a minha vida, sabe como se procede e me pediu uma palavra. É óbvio que antes de aconselhá-la, antes de transmitir uma palavra, eu falei: procure o seu pastor. E ela estava mal, a ponto de desistir, a ponto de sair da igreja, a ponto de jogar a toalha. E segundo ela, foi colocada como um tribunal dizendo: conta que você pecou. E ela falou: eu não pequei, eu não fiz o que vocês querem que eu diga que eu tenha feito, mas eu não fiz. E aquele líder disse para ela: se você não confessar, se você não mudar, você nunca mais será feliz. Porque Deus está te castigando. Entende, querido? Até os dias de hoje, isso acontece. Eu não estou dizendo com isso, querido, que nós iremos passar a mão na cabeça de pecado. Não é isso. Não devemos. Mas se de fato a pessoa que tem um coração contrito, um coração disposto a perdoar e pedir perdão, uma pessoa que tem na sua consciência de dizer: olha, eu falhei, eu pequei, eu realmente consumi esse ato, eu realmente falhei, eu não quero mais, a minha vida está difícil, eu preciso confessar, eu preciso falar. Se a pessoa faz isso, quem somos nós, querido? Se Deus já perdoou. Porque diz a palavra que Deus que conhece o nosso coração. Há um ditado que as pessoas dizem que coração é terreno que ninguém anda, não é isso? Mas Deus conhece, somente Ele. Então eu posso dizer muitas coisas, eu posso falar muitas coisas, eu posso ouvir de vocês, posso até acreditar. Mas se está errado ou não, cabe a você e a Deus. E se a pessoa está dizendo: pastor, tudo bem, pode ter acontecido, pode ter feito isso, mas eu não me envolvi, eu não estou nessa situação, eu não cometi nada. E a pessoa querer que você fale ou afirme aquilo que você não fez é mais complicado ainda. Eu não falei que ela estava certa ou que ela estava errada, até porque a gente não acompanhou na íntegra. E, óbvio, a pessoa tem a sua liderança, tem o seu pastor para que possa estar acompanhando. É óbvio, é diferente que um dos irmãos que é da nossa igreja vier pedir uma orientação ou falar alguma coisa diferente de nós tratarmos. E eu falei para ela poucas palavras, mas eu creio que nessas poucas palavras o Espírito Santo foi trazendo para ela esse conforto.
mostrando para ela o quanto ela é amada pelo Senhor. Se ela fez ou não, e se ela tem essa certeza e a convicção no seu coração que não fez, e mesmo achando dessa forma, pedindo perdão, por que imputar sobre a vida de uma pessoa um fardo tão pesado? Se quem conhece o coração é o Senhor. Depois de muita conversa, eu levei tempo com ela, chorando, rasgando o seu coração, falando exatamente o que havia acontecido. E será, pastor, que Deus está me punindo por essas questões? Eu disse para ela: querida, a palavra do Senhor diz o seguinte: já não mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as antigas, todas as velhas, se foi confessado diante do Senhor, foi jogado no mar do esquecimento. Eis que tudo se fez novo, diz a palavra. E exatamente isso que acontecia, querido, naquela ocasião, jogando esse fardo, esse peso, aonde os discípulos, os profetas se reuniram, que nós vamos ver aqui no verso 22 em diante, e enviar essa carta às igrejas, porque as igrejas estavam sofrendo com isso, com esse fardo, com esse peso. O que eu vou fazer? Como eu vou agir? Como proceder? Quem pode, quem não pode entrar na igreja para cultuar a Deus? Quem de fato é um cristão? É tipo você dar o diagnóstico para a pessoa sem ouvir Deus. É tipo nós darmos o diagnóstico à pessoa, dizer para ela: tem que ser desta forma, ou seja, engessa a pessoa. E tem que ser do jeito que eu quero. Porque até porque nesse momento, querido, no primeiro dia, primeiro ano das igrejas, havia um novo mandamento, uma nova visão. E essa visão, querido, é que Jesus veio, morreu por essa igreja, morreu pelos gentios, morreu por mim, morreu por você, morreu pela humanidade, derramando na cruz do Calvário o sangue do Cordeiro, nos dando um livre acesso diante do Senhor. E em todo o tempo, nas suas epístolas, em suas cartas, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que é pela graça. E é pela graça que nós somos salvos, querido. A igreja de Jerusalém, partindo agora do verso 22, aceita bem a palavra de Pedro, de Paulo e Tiago, tendo escolhido homens entre eles para enviá-los junto a Paulo e Barnabé a Antioquia, homens notáveis, como diz a palavra, Judas e Barsabás. Os próprios apóstolos e os presbíteros escreveram uma epístola, uma carta, para enviar os irmãos, entre os irmãos que estavam em Antioquia, os gentios, Síria e a Cilícia. Nós sabemos que Antioquia é a capital da Síria. Veja comigo no verso 24 a 28. Visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegando a pleno acordo, eleger alguns homens, enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de Jesus, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas essenciais. Eu quero destacar algo muito interessante, irmãos, que muitas vezes nós, como homens, como líderes, como chefe de família, como pai, queremos empunhar algo que foge ao nosso conhecimento e não buscamos a convicção, a certeza onde deveríamos buscar, que é a presença de Deus. E ele não incita em dizer, deixa bem explícito aqui, que pareceu muito bem ao Espírito Santo. Entende, irmãos? Pareceu muito bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas. Às vezes nós queremos ditar as nossas regras sem ouvir a Deus, sem compartilhar com o Espírito Santo, sem perguntar. Às vezes nós trilhamos caminho da nossa vida que nós achamos que é o caminho certo. E aí lá na frente você vai ver que você errou, porque nos faltou sabedoria, irmãos. E quantas não são as pessoas que trilham um caminho errado porque desejam, porque querem, porque acham que aquele ali é o caminho certo. E nos falta, querido, uma enorme atitude. Talvez eu diria para a igreja a primeira e primordial atitude, que é de buscar a presença de Deus, de ouvir o Espírito Santo dar o recado, de ouvir o Espírito Santo falar, pode ir por esse caminho, pode ir por isso, porque eu vou endossar, estarei contigo. Será que nós temos feito isso na nossa vida? Será que como cristãos nós temos criado esse hábito de buscar a Deus antes de fazermos aquilo que talvez eu queira fazer? Porque o fazer, querido, é fácil. O difícil é segurar as consequências. Jesus, quando disse para aqueles discípulos, vá para o outro lado, Jesus não falou para ele que havia uma tempestade que estaria lhe aguardando. Jesus não disse. E eles foram, eles obedeceram. Por quê? Debaixo de uma palavra. A tempestade aconteceu. Diz a palavra que o barco quase veio a pique. Mas Jesus estava ali. E tudo ficou tranquilamente, a ponto dos próprios homens dizer, quem é este? Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Irmãos, se nós aprendermos isso, se nós cultivarmos esse hábito de buscarmos a Deus em todas as nossas atitudes e aguardar, é óbvio, você pode ter certeza que você será bem-sucedido. Você pode ter certeza que Deus vai estar contigo. Se dá certo, glória a Deus, que bênção. Eu ouvi a voz de Deus, Deus me orientou, eu obedeci. Se der errado, glória a Deus, eu ouvi a voz de Deus e Deus vai estar comigo e vai me ajudar. Porque Ele também nos disse, no mundo tereis aflições. Assim como Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias. Irmãos, não tem coisa melhor do que nós andarmos com Jesus. Não tem coisa melhor de nós andarmos com pessoas que vão agregar algo do reino. Não tem coisa melhor do que nós termos a certeza e a tranquilidade de colocarmos nossa cabeça num travesseiro
e dormir sonos dos anjos, de saber que a nossa vida está entregue diante do Senhor, que sim, erramos, falhamos, mas o Senhor nos perdoou. Prova disso é que Deus tem nos puxado, que Deus tem nos impulsionado, que Deus tem nos orientado e nós temos ouvido. Não se feche, querido, à voz do Espírito Santo. Não pare, não estagne por alguma coisa que aconteceu. Busque ajuda. Graças a Deus que essa irmã buscou ajuda. Que aonde ela estava, o Espírito Santo, alguma coisa, trouxe à sua mente a minha pessoa e ela veio buscar uma palavra. Como muitas pessoas não têm feito isso, talvez por orgulho, ou por medo, não têm procurado ajuda. E não consegue superar as dificuldades, não tem força, não tem coragem de enfrentar os desafios que a vida nos coloca. Volto a dizer, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Vou dizer algo um pouco mais para mexer no seu coração. A Bíblia diz, querido, que se nós nos convertermos ao Senhor, nós seríamos entregue à morte, como ovelhas ao matadouro. Ou seja, querido, o Evangelho é simples, mas não é fácil. Precisamos ter forças, precisamos buscar, precisamos entender e adquirir conhecimento da palavra, porque é isso que nos fortalece. Quando esses homens que estavam aqui, buscando para a igreja o melhor na sua caminhada, eles nem pensavam que iriam passar pelo que eles passaram. Se nós observarmos o apóstolo Paulo, eu diria, eu não queria ter me convertido para passar o que esse homem passou. Um líder nato, um homem rico, um homem de conhecimento sobrenatural, um homem que tinha poder, a sua palavra tinha autoridade. Quando ele mandava fazer, as coisas aconteciam. Quando ele mandava matar, pessoas iriam lá e matavam a fio da espada. Ele dava a sua ordem, as coisas aconteciam. E de repente, se converte ao Senhor, tem um encontro com Deus. E nós podemos perceber o que a Bíblia diz, que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor, porque se não fosse Paulo, a palavra provavelmente, se não tivesse chegado, custaria muito chegar até nós, porque foi esse o propósito da vida de Paulo, pregar aos gentios. E nós somos esses gentios. Homens e mulheres que andávamos por caminhos tortuosos. Homens e mulheres que praticavam o pecado. Homens e mulheres que fazia, acontecia e denegria, sim, a palavra de Deus. Mas a palavra chegou, porque alguém mais esperto do que nós se entregou a Jesus antes e começou a interceder, começou a orar pela sua vida, a ponto de você nesta manhã estar aqui ouvindo a palavra do Senhor e dizendo, é verdade, quão pobre e miserável eu sou, como diz o apóstolo Paulo. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia do Senhor, querido, aonde você estaria nesta manhã? Aonde você estaria? Nós ouvimos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos a eficácia da palavra de Deus sobre nós, que vai nos levar, querido, à vida eterna. Mas mesmo assim nós continuamos pecando, mesmo assim nós continuamos falhando, não damos a importância devida. Como eu estava conversando com um casal essa semana, um casal que
discipulou, um casal que falou, um casal que acompanhou esse outro casal, falando da palavra de Deus, dizendo para ele: você está caminhando para o lugar errado, você precisa aceitar Jesus, você precisa se encontrar com Jesus. E esse mesmo casal me falou: pastor, eu me lembrei desse homem que falava isso tudo para mim, hoje ele está fora do Evangelho. Eu disse para ele: querido, queira Deus que não, mas se esse mesmo homem que pregou o Evangelho para você, esse mesmo homem que falou do amor de Jesus para você, se ele morresse hoje, na vida que ele vive, para onde você acha que ele iria? Aonde que ele iria se encontrar se ele morresse hoje? Se ele não mudasse a sua trajetória, se ele não se encontrasse novamente com Jesus, se ele não se colocasse diante do Senhor, como um pobre miserável que ele é, dizer: Senhor, me perdoe, aonde que ele iria se encontrar? Para onde ele iria? Entende, irmãos? Nós sabemos que a palavra do Senhor é verdadeira. E a Bíblia também nos diz, querido, que a alma que pecar, essa morrerá. Isso é para mim e para você, querido. Conforme nesta manhã eu saindo da minha casa para vir para a igreja, eu não vi, mas a minha esposa olhou para o lado numa padaria. Padaria é lugar de comprar o quê, querido? Pão. Um senhor sentado na mesa com 2 garrafas de cerveja bebendo. 8h da manhã. A gente fica assim: uau! Mas eu e você já passamos por lá. Note, querido, entende? É isso que tem que estar no nosso coração, o desejo, a vontade de olhar para essas vidas e dizer: querido, Jesus te ama, assim como Deus fez contigo, igreja. Nós precisamos ter essa compaixão, nós precisamos ter esse carinho de dizer para eles: Jesus te ama. Não apontar-lhe o dedo e julgar, não apontar o dedo e dizer: você vai para o inferno. Porque nós estávamos lá, querido, também. Quantas noites eu perdi? Quantas, querido? Já falei isso aqui diversas vezes. Mas alguém orou pela minha vida. Alguém disse para mim: olha, você pode até não acreditar, mas Jesus te ama. É assim que funciona. E é exatamente isso que esses homens estão fazendo com a igreja. Mostrando que Deus, querido, e a Bíblia diz que a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Ninguém se perca. E ele fala que homens não tinham autorização para pregar o Evangelho dessa forma. Não tinham autorização para expor a palavra de Deus dessa forma, com jugo. Falando que tinha que continuar caminhando, mas com aqueles hábitos, com aquelas leis que traziam peso tão grande. Porque eu vou te dizer, querido, daquilo que eu vivi, meu irmão, quando você tem um encontro com Deus, a palavra de Deus, ele vai transformando a sua vida. A palavra de Deus, ele vai fazendo como um copo que esteja cheio de água suja. E você vai pegando essa água que está aqui cristalina, vai derramando dentro dessa água suja. E essa água suja vai saindo daquele copo, e você pode perceber nitidamente que aquela água suja vai se tornando limpa,
Porque uma água limpa está sendo introduzida dentro deste copo e vai ganhando forma cristalina. É assim a vida de um cristão que tem um encontro com Jesus. Eu digo, querido, que a Bíblia diz que as pessoas, quando eles pregavam, eles não traziam amor, eles traziam perturbação para a igreja, traziam incomodação, transtornava a alma daqueles que ouviam a palavra de Deus. Está aqui escrito. E aí Tiago, ele diz algo muito interessante, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, nesse ponto que nós estamos falando aqui. Mas eu costumo dizer que nós estamos longe de ser uma igreja perfeita. Todos nós estamos longe de encontrarmos a perfeição. Mas isso não significa que nós devemos parar. Isso não significa que nós devemos desistir. Nós não podemos e devemos acusar as pessoas, denegrir a imagem das pessoas. Dificilmente você irá, eu creio que você nunca verá alguém subir desse púlpito para falar mal de igreja. Até porque nós não temos esse direito. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos parar, nós não podemos estagnar, nós podemos deixar que o que o mundo vem nos oferecer ganhe espaço no nosso coração, na nossa vida. Nós temos que falar da palavra de Deus, da verdade que liberta, da verdade que cura, da verdade que transforma. Esse é o nosso papel, irmãos. Esse é o nosso chamado. Se é para falar de alguém, fale de Jesus, fale da pessoa de Jesus. Diga, olha, Jesus não é fácil. Fala da pessoa de Jesus para outra. Olha, se você entrar na frente de Jesus, Ele vai transformar a sua vida. Se é para falar de alguém, querido, fale de Jesus. Fale que se você demole para Jesus, Ele vai curar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai te trazer cura. Ele vai te trazer alento. Ele vai mudar a sua trajetória. Ele te ama. Jesus veio, querido, para nos dar vida, e vida em abundância. No verso 28, no finalzinho, B, que a gente costuma dizer, e 29, diz assim, e eu já li, né? Pois parece bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que coisas são essas? Não faz bem nós julgarmos as pessoas colocando fardo que elas não vão conseguir carregar. Mas tem uma coisa essencial que Tiago diz para nós. Ele diz o seguinte, que vos abstenha das coisas sacrificadas a ídolos. Fuja do pecado. Bem como sangue de carne de animal sufocado. Fuja do pecado. Das relações sexuais ilícitas. Fuja do pecado. Destas coisas farei bem se você guardar a palavra de Deus. Ele está dizendo em outras palavras, fuja, querido, do pecado, da fofoca, da sexualidade. Fuja, querido, da mentira. Fuja, querido, de estar no meio da mesa dos escarnecedores. Fuja, querido, das práticas ilícitas. Porque se você
colocar em prática e viver a palavra de Deus faz muito bem. Faz muito bem. É isso que Tiago está nos dizendo nesta manhã. É isso que a palavra de Deus nos diz. As crianças estão sendo trabalhadas, estão sendo tratadas, estão sendo tomando esse aprendizado da sua linguagem. Há professores aqui, nesta manhã, que à noite estarão lá dando aulas às crianças. E é um linguajar, é uma linguagem diferente que será colocado na mesa para essas crianças. Mas me perdoe eu dizer isso, querido, para nós, nesta manhã. Nós não somos crianças. Eu creio que todos nós entendemos exatamente o que a Bíblia está nos dizendo neste dia. Por onde eu tenho caminhado? Aonde eu tenho feito valer a pena a palavra do Senhor? Será que de fato, na minha trajetória cristã, eu tenho dado testemunho do Evangelho de Cristo? Há muitas pessoas, querido, com esse fardo, com esse peso. Pessoas que sofrem, que não aceitam. Como a igreja sabe, minha mãe esteve internada, ficou 8 dias internada. E tínhamos algumas irmãs aqui, pastor, eu posso ir lá, qual é o dia da visita? E eu expliquei, querida, a visita é limitada, né? São 2 pessoas. Se 2 pessoas lá, o hospital trabalha dessa forma, a regra, que muitos de nós não conseguimos entender, existe uma regra, e essa regra para ser cumprida, vamos cumprir. E algumas irmãs, pastor, eu quero ir lá visitar sua mãe. Eu falei, pode, querida, a visita de tal hora, mas somente 2 pessoas podem entrar. E aí, o que eu quis dizer é que você pode ir, mas pode acontecer de você não conseguir entrar. Porque uma vez que entrou os 2, eles não chamam, eles não avisam, já tem 2 pessoas lá, não pode entrar. O hospital funciona dessa forma. Eu fui fazer uma visita ao hospital, já tinha 2 pessoas lá, e a pessoa, não, tem 2 pessoas. Eu falei, mas eu quero fazer essa visita. Por que você é pastor? Eu falei, sim, eu sou pastor. A sua identificação, por favor. Eu pensei, gente, será que tem gente que fala que é pastor e entra e se não tiver... Porque a pessoa pedir identificação porque não confia, não acredita numa palavra. E o mundo está assim. Eu fui, por acaso eu estava com a minha identificação pastoral, ela me deu acesso, eu entrei. E ali eu conversando, né? Estava eu, a minha irmã, minha outra irmã, e tinha uma senhora do lado que tinha tido alta, estava de alta naquele dia. Só que estava ali a filha daquela senhora e a irmã daquela senhora. Mas a chapa esquentando, querido, ali dentro do quarto. Porque a minha mãe eu cuidei, eu acompanhei até a morte. Então você tem que fazer mesmo, porque não é minha mãe e tal. Falei, Jesus, tem misericórdia. E depois acalmou, eles saíram, eu me coloquei de pé olhando, aí elas saíram, foram lá para fora e continuou a discussão. E a senhora na cama. Aí depois as 2 entraram, uma sentou, a outra ficou de pé. Eu fui lá, falei com a senhora, chamei pelo nome. A senhora tá de alta, né? Que bom, a senhora vai voltar ao seio da sua família, que maravilha. A senhora está bem? Estou bem, tal. E ela toda envergonhada pelo acontecimento ali, né? Eu falei para ela, a senhora aceita que eu faça uma oração pela senhora? Ela balançou a cabeça assim, a filha, não, por favor. Não precisa.
A outra que estava sentada, como um foguete, se levantou, saiu da sala, do quarto. Me meteu a mão no meu ombro. Não, por favor, não precisa. Nós somos de outra religião. Não tem necessidade. Eu falei, lógico, querido. Compreendo, respeito a sua posição. Mas eu quero te dizer algo. Nada e ninguém poderá me impedir de orar ao meu Deus pela sua mãe. Porque eu posso fazer isso em qualquer momento, em qualquer lugar. Aí ela baixou a cabeça, e aquela senhora ficou me olhando assim, deitadinha. Falei com ela, vai com paz, querida. Aproveite a sua família. Eu saí. O mundo está assim, querido. E provavelmente você pode ter trilhado por esses caminhos, visto essas coisas, pode ter ficado indignada por essa atitude. Mas nós éramos assim. Eu já falei aqui quantas vezes eu disse para minha mãe, mãe, para com isso. E quando eu me converti ao Evangelho, ao Senhor Jesus, eu cheguei, mãe, me perdoe. Nós éramos assim, querido. Nós nem sempre fomos bonzinhos como nós estamos hoje. A Bíblia não fala nada que já saibamos, querido. Mas é bom nós dizermos isso, é bom nós falarmos isso, para que isso tenha esse lugar no nosso coração. E no verso 29, ele está dizendo, no 28 ele está dizendo, louve ao Senhor, você é livre para adorar ao Senhor. Como diz lá em Romanos 8, 33 e 39, eu queria que você ouvisse com atenção o que a palavra de Deus nos diz nesta manhã e que você possa estar guardando no seu coração. Que às vezes, querido, a gente acha que uma palavra pode te separar do amor de Deus. Conforme essa irmã que me procurou com a sua fé abalada, triste, e diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se você trabalhar apenas esse pequeno versículo, quem tentará contra os eleitos do Senhor? Ele está dizendo, querido, ninguém tem poder e tem autorização para te acusar. Quem morreu por você não foi eu, o pastor não. Quem morreu por você não foi esse irmão que está do seu lado, não. Quem morreu foi por você, foi Jesus. Em outras palavras, Ele que dá o rumo da sua vida. Ele que vai decidir, Ele que vai bater o martelo sobre você. E Ele continua, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Foi o que eu falei, querido. Todo dia, todo momento, nós estamos entregues por amor a Cristo. O que esse mundo tem feito, irmãos? O que esse mundo tem tentado fazer com a sua família? Hoje eu estarei pregando no Nova Vida do Porto da Pedra sobre família.
É exatamente isso que Deus colocou no meu coração. O que o mundo tem falado para sua família, querido? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Às vezes nós carregamos esse jugo, querido, dizendo, achando que Deus não pode, mas Deus pode. Ele diz que através de Cristo Jesus temos plenitude de alegria, mas a saber, querido, precisamos estar atentos. Se abstenha do pecado, fuja do pecado, guarde a lei, se submeta à vontade de Deus, porque o diabo está ao nosso derredor, esperando nos tragar. Entenda isso. Quem pode te tirar da presença de Deus, querido? Eu vou te dizer quem pode te tirar da presença de Deus. Quando você chegar em casa, vá lá no seu lindo armário, onde tem aquele espelho, e você vai ver a única pessoa que pode te afastar do amor de Cristo. Oh, Senhor. A Bíblia diz que eles chegaram a Antioquia e logo reuniram a comunidade, a igreja, e leram as epístolas, que está lá no verso 30 a 35, quando eles foram enviados, os apóstolos, os presbíteros, chegaram à igreja, quando leram a epístola, diz a Bíblia que o povo fizeram isso, ó. Agora sim, eu vou viver com esse Deus com alegria, com tranquilidade, com paz. Está escrito. Eles se alegraram com o que eles ouviram, com aquelas coisas que foram lidos. O que foi lido? A palavra de Deus. Deixa eu te dizer algo, querido, essa dica é preciosa. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é aberta, ela é lida, e como está escrito no verso 31, muitas vezes, quando Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crerem tenham vida eterna e não pereça. Entende, querido? Basta nós colocarmos isso diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu vivia assim, Senhor, uma vida desgarrada. Eu vivia assim, ó Deus, uma vida de prostituição. Eu vivia assim, Senhor, praticando o pecado. Mas a partir de hoje, eu consigo entender que a minha vida precisa ter um rumo diferente. E esse rumo diferente se dará quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e dizer, Senhor, eis-me aqui. E quando nós fazemos isso, a palavra de Deus diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, diz a palavra, porque eu vou preparar lugar para vós outros, porque na casa do meu Pai, eu quero ter 1 metro quadrado lá no céu. Eu quero almejar, querido, eu quero viver os anos da minha vida para buscar ao Senhor de todo o meu coração. Porque Ele disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Vamos estar de pé. Vamos estar de pé para orar ao Senhor. Que alegria para nós, querido. Podemos ouvir a palavra de Jesus. Palavras de conforto que alegram o coração, como esses homens.
No verso 31 diz: quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Talvez você se encontre nesta manhã um coração abatido, fraco, desanimado. Talvez a palavra possa ter confrontado a sua alma, o seu espírito. Porque tudo que nós falamos aqui não é para trazer, querido, para você uma suavidade, não, é para confrontar mesmo. É o que Tiago fala: não joga peso sobremaneira, mas se abstenha de pecado. Ele nos orienta: olha, saia desse caminho que você vai se afundar. Talvez você esteja aqui nesta manhã dessa forma, porque você ouviu essa palavra de confronto, mas também você ouviu uma palavra que disse para você: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim, creia em Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. E ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha, querido, que palavra. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Que nesta manhã, querido, o Espírito Santo de Deus possa ter derramado sobre a sua vida esta unção, essa graça, e se manifestar da mais pura, genuína verdade de Deus. Quero orar por você. Eu quero orar por você, querido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, por esses irmãos. Eu não sei, querido Deus, como eles adentraram dentro deste lugar nesta manhã. Não sei se eles estão aqui, chegaram aqui para de fato expressar todo amor, toda gratidão a Ti, com o seu coração totalmente entregue no Teu altar. Mas pode ser, Deus, que tenha entrado alguém aqui que veio com esse sentimento de culpa, sentimento de um coração pesado, porque durante a semana falhou, errou. Mas nesta manhã, o Espírito Santo descortina, querido, aos seus olhos, ao seu coração, à sua alma, o que você precisa fazer. Que nesta manhã, Espírito Santo, possa ter sim plenitude de alegria, possa transbordar o teu amor, possa ser um coração encontrado nesta manhã, como diz a tua palavra. Como diz a tua palavra, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito ministrou nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja. Nós oramos a Ti agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Um aplauso ao Senhor, em o nome de Jesus. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz
em qualquer outro lugar, mas tua glória